Dai Honzan Eiheiji é um dos 2 templos supremos da escola Zen Soto no Japão. Dogen Zenji fundou Eiheiji há mais de 750 anos atrás, nas profundezas das montanhas de Fukui, que fazem parte da cordilheira que inclui a famosa montanha sagrada Hakusan. Aqui no Eiheiji, o corretamente transmitido Dharma de Buda atingido por Dogen Zenji tem sido continuamente propagado. Eiheiji é um dos 2 templos supremos e monastérios de treinamento do Zen Budismo Soto. Uma pequena porção de água no fundo da concha. Bilhões de pessoas tiram água do córrego. Foi a prática de Dogen Zenji de fazer retornar a água restante da concha ao córrego. Os ensinamentos de Dogen Zenji, como um puro córrego de água da montanha sagrada Hakusan, ainda hoje saciam a sede espiritual do povo. Um esplêndido panorama do monte espiritual Fuji e da Baía de Tóquio, em Yokohama. Dai Honzan Soujiji é o outro templo supremo da escola Zen Soto. Soujiji exibe sua imponente aparência na colina Tsurumi, em Yokohama. Keizan Zenji fundou Soujiji em Noto-Monzen-cho, na província de Ishikawa, há cerca de 670 anos. O templo foi transferido a Tsurumi por volta de 80 anos atrás. Soujiji está localizado entre a megalópolis Tóquio e Yokohama. Serve como um dos 2 templos supremos e monastérios de treinamento do Zen Soto. O templo Soujiji está aberto à visita dos praticantes da comunidade internacional, assim como dos de todo o Japão. Eiheiji e Soujiji são os 2 templos supremos da escola Soto no Japão. A escola Soto vem incessantemente transmitindo e propagando os ensinamentos de Buda desde a sua fundação em 1233. Mesmo nestes tempos modernos, os monges ainda acorrem aos monastérios de treinamento em busca do caminho de Buda, vestindo hábitos tradicionais. Eles realizam a prática com extrema sinceridade e dedicação, lançando inteiramente o seu corpo e seu coração dentro do Dharma.
A sede dos monges é o principal local de suas práticas. Eles praticam o zazen, comem as refeições e dormem nesta construção. Os monges praticam o shikantaza, ou seja, simplesmente permanecem sentados. Esta é a construção da cozinha, edificada em frente à sede dos monges. Dogen Zenji considerava a culinária como uma parte importante da prática espiritual. Ele amavelmente advertia que o cozinheiro pode dar valor até a um grão de arroz ou a um talo de hortaliça. Não somente o cozinhar, como também cada uma e todas as atividades que os monges realizam em seu dia a dia são prática. Os recintos do toalete e da banheira são também considerados importantes locais para a prática. Não é permitido aos monges terem conversas particulares nesses lugares. Quatro da manhã. O dia dos monges praticantes começa com o som do sino de despertar. Lavando o rosto de manhã. Usando somente uma bacia de rosto com água e sem desperdiçar uma única gota, os monges lavam sua cabeça e seu rosto para despertar para a vida de Buda. O zazen de cedo da manhã. Depois de lavarem o rosto, os monges praticantes imediatamente iniciam a prática do zazen na madrugada. Depois do zazen da alvorada, os monges praticantes vão ao átrio do Dharma para a refeição matinal.
Um monge bate o gongo pan na cozinha. A refeição da manhã, que consiste em mingau de arroz, vegetais em conserva e sal com gergelim, é colocada em frente ao altar de Ida Sonten, a divindade guardiã da cozinha. O chefe de cozinha realiza 10 prostrações à comida, que então os monges levam-na à sede dos monges. Dogen Zenji enfatizava a importância da alimentação como uma prática essencial. Os monges recebem a comida como uma oferenda, pelo motivo de manter o caminho de Buda e em gratidão ao labor de inúmeras pessoas. Depois da refeição da manhã, ao som do tambor do trabalho, todos os monges praticantes começam a limpar o corredor. Enquanto o zazen é uma prática quieta e imóvel, o trabalho é considerado como o zen em ação. Esta é também uma parte importante da prática diária. Flores da primavera, cuco do verão, lua do outono, neve, frio e clareza do inverno. Pelas mudanças das 4 estações, mais de 70 edificações de templos mostram a beleza única do monastério Zen. No átrio memorial estão depositadas em relicário plaquetas com os nomes de falecidos devotos leigos de todo o Japão. Os serviços de memória fúnebre são realizados aqui. No Shariden estão guardados os restos mortais de leigos. O portal de Chujakumon é nobre, elegante e belo. O átrio de Buda é o centro das 7 maiores construções de templos. O Buda Shakyamuni está entronizado aqui e os monges observam o serviço espiritual do meio-dia. A edificação de Sanshokaku foi reconstruída em 1994. Este grande edifício é usado para oferecer treinamentos aos visitantes. O teto está decorado com pinturas japonesas de pássaros e flores, efetuadas por diversos pintores renomados da era Showa, quando esta edificação foi originalmente construída. Kichijo-kaku é uma instalação destinada aos visitantes de todo o Japão que acorrem para praticar o zazen e receber treinamento. Esta construção é uma recordação viva do voto solene de Dogen Zenji com todos os seres viventes.
O zazen da noite é feito antes de dormir. O treinamento religioso começa com zazen e termina com zazen. Em abril, a bela primavera chega à colina Tsurumi, em Yokohama. Daihonzan Sojiji foi transferido em novembro de 1911 de Noto para Tsurumi, mais perto da capital, Tóquio, a fim de propagar os ensinamentos do Zen Soto. Embora em meio ao ruído e alvoroço da cidade, a área do templo Sojiji oferece um local de quietude e descanso. As pessoas vêm e vão através das propriedades do templo, usufruindo a atmosfera e o ambiente cheios de paz, em contato com o coração de Buda. No Sojiji, o Shuryo está aberto ao público para a prática do zazen. As pessoas realizam esta prática em busca de paz mental. Keizan Zenji explicou o Zen em linguagem singela como o meio de viver em paz e com a mente livre. Sojiji é também um monastério de treinamento do Zen Soto. Na sede dos monges, os monges praticantes incansavelmente prosseguem a prática. Todas as manhãs, durante o serviço espiritual, os monges recitam o Sutra da Grande Perfeição da Sabedoria, de maneira cerimonial, no grande átrio dos ancestrais, para orar pela paz do mundo.
O trabalho de livrar-se da poeira destina-se a purificar o próprio coração. Os monges praticantes trabalham diligentemente em silêncio. A área do templo apresenta serena quietude. Ao aproximarmos-nos do templo, vemos o digno portal da montanha. Este também é chamado portal triplo, sendo que a triplicidade refere-se ao vazio, à informidade e à não ação. Este portal é uma barreira no caminho da iluminação. Atravessando o portal da montanha, a construção do Sanshokaku oferece as boas-vindas aos visitantes. O Sanshokaku foi construído em 1990 como um centro para prática e treinamento dos leigos. A edificação possui várias acomodações modernas destinadas aos visitantes. Esta é uma expressão do voto solene de Keizan Zenji de salvar todos os seres. O sublime aspecto do átrio de Buda. O Buda Shakyamuni está entronizado no centro desta construção. Keizan Zenji e outros sucessivos ancestrais estão colocados em relicário no grande átrio dos ancestrais. O sino Bonsho, o tambor, o gongo Umpan e o tambor de madeira Mopan estão depositados no Shokuro. Todas as atividades de prática dos monges em treinamento são iniciadas após os sinais de toque destes instrumentos. No Soji-ji, a cozinha é denominada Koshakudai. Koshaku refere-se ao mundo budista repleto de fragrâncias. Daikoku Sonten, a divindade da felicidade, está entronizada no altar. A construção do Hokodo com seu belo telhado. As plaquetas dos nomes dos ancestrais de devotos leigos estão colocadas aqui, onde os monges ministram serviços de memória fúnebre. O Soji-ji amplia o coração de Buda à sociedade através de inumeráveis atividades. A Academia Soji Gakuen abrange um jardim de infância, uma escola ginasial feminina, uma escola colegial e uma universidade. Nestas escolas, os ensinamentos de Buda e a preciosidade da vida são ensinados. O Soji-ji também contribui à sua sociedade, oferecendo-lhe uma escola maternal e um hospital. No dia de Mamemaki do Festival de Setsubun,
muitas pessoas acorrem das regiões de Tóquio e Yokohama ao Soujiji. A ampla gama de atividades realizadas no Soujiji expressa o desejo de Keizan Zenji de salvar todos os seres. Dogen Zenji expressou a atitude fundamental do caminho de Buda na sua obra intitulada Genjoku-an. Estudar o caminho de Buda é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer-se de si próprio. Esquecer-se de si próprio é ser verificado pelos dharmas inumeráveis. Ser verificado pelos dharmas inumeráveis é omitir o seu próprio corpo e a sua própria mente e o corpo e a mente dos outros. Keizan Zenji ensinou que a prática do caminho de Buda está presente em nossas atividades do dia a dia, dizendo: quando deparar-se com o chá, simplesmente beba o chá. Quando deparar-se com o arroz, simplesmente coma o arroz. Dogen Zenji transmitiu o correto Dharma budista da China. Keizan Zenji assentou as bases da ordem do Zen Soto. A escola Soto foi fundada por estes dois ancestrais professores. Desde então, a escola tem se desenvolvido e propagado seus ensinamentos e mantido Eiheiji e Soujiji como os dois templos supremos. Atualmente, estes dois templos supremos prosseguem servindo como lar espiritual de todos os demais templos do Zen Soto e de seus devotos leigos, e também como os principais monastérios de treinamento. Eiheiji e Soujiji prestam esforços para atualizar os ensinamentos de Buda e transmitir o Dharma ao mundo inteiro. Eiheiji e Soujiji, os dois templos supremos, seguem transmitindo a vida do Zen. Empenhamo-nos em continuar levando-a aos corações dos seres humanos.